Galera, aqui é o Matheus Forte mais uma vez, trazendo um conteúdo um pouquinho diferente para vocês. Esse conteúdo é para você que tem interesse em fazer concurso para uma prova militar e não sabe nem como começar, como deveria estudar, por exemplo. Então, através desse vídeo eu pretendo compartilhar um pouco das minhas experiências e acredito que no final do vídeo, se você assistir tudo, você vai sair com uma outra ideia, uma outra mente e vai ter uma noção de como você poderia começar os seus estudos. Então, me acompanha e vamos ver aqui o que você pode fazer para te ajudar. Eu gostaria de começar esse vídeo voltando a uns 7 anos atrás. Eu ainda estava no meu 3º ano do ensino médio, terminando ele, e foi mais ou menos nesse período, conversando com meu pai, que ele me incentivou, conseguiu me influenciar a desejar passar para a EFON. Sendo que essa prova é uma prova bem difícil, para quem já conhece. E eu não era um bom aluno no ensino médio. Eu era aquele tipo de aluno que estudava o suficiente para não ficar de recuperação. Até porque senão em casa eu queria comer. Brincadeiras à parte, a verdade é que eu sempre soube que eu precisava fazer o meu papel, que era passar de ano. Sendo que eu nunca fui maduro o suficiente para pensar, poxa, eu vou estudar para me preparar para algum concurso. Não, eu só queria terminar o ensino médio e o que viesse depois eu veria depois. Então, tinha um contraste aí. Era necessário que eu mudasse essa minha postura. E essa postura ela mudou, principalmente quando eu entrei num cursinho, no preparatório militar. E eu entrar na minha primeira aula, que era até de matemática, eu fiquei totalmente perplexo. Eu fiquei assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Porque tinha alunos ali que já vinham do ano letivo do cursinho. E eles não tinham conseguido passar naquele ano para a prova. Mas todos eles já tinham conhecimento e eu estava zerado. E naquela aula eles interagiam com o professor e o professor explicava para eles. Eu tentei interagir perguntando, mas por mais que o professor era excelente e ele tentava me explicar da melhor forma possível, eu não conseguia entender. Porque eu não tinha o mínimo de conhecimento, de capacidade para entender o que ele estava tentando me explicar. Então eu percebi que eu tinha um longo caminho a percorrer e eu precisava começar estudando em casa, para ter pelo menos o mínimo necessário para ter uma interação na sala de aula. E foi mais ou menos nesse momento, ainda terminando o 3º ano, que eu comecei a estudar a sério. Mas esse sério não era nem o mínimo necessário de desempenho que eu deveria ter e eu viria a ter para passar na EFON. Mas ele é fundamental. E é aí que a gente entra no nosso primeiro tópico do vídeo, que eu chamei aqui de começar com o pé direito. O que seria começar com o pé direito? Vamos lá. Atualmente, eu dou aula em alguns cursos e eu percebo que muitos alunos entram nas salas de aulas sem informação, sem orientação, o que é normal. Você não tem assim acesso a alguém que possa te explicar, como eu aqui explico às vezes. Sendo que o aluno que começa a estudar antes mesmo de entrar no cursinho, ele já tem uma vantagem enorme. E essa vantagem se deve ao fato de que você que se identificou com esse Matheus do passado, que fazia o ensino médio só o necessário, ou até nem estudava direito, mas agora quer mudar de vida. Entenda, estudar exige prática, exige foco. E tudo isso você não tira da noite para o dia, assim, de uma forma rápida. Exige treinamento. E esse treinamento é importante você começar ele antes mesmo do curso iniciar. Porque muitos alunos, quando começam o curso, eles se sentem deslocados. E eles levam tempo para se adaptar. Ok? Sendo que o curso ele tem que dar andamento. Então é como se fosse aquela ideia do bonde já estar passando e você não conseguir pegar ele. E na maioria das vezes o aluno acaba desanimando, achando que não é capaz de compreender, mas a verdade é que ele não conseguiu nem o requisito mínimo para estar ali no ritmo da galera, que muitos alunos são alunos recorrentes, né, que não passaram no ano anterior, mas estão ali tentando pela 2ª, 3ª vez. Portanto, a primeira dica que eu dou a vocês é começar a estudar hoje. Se você está vendo esse vídeo agora, comece a estudar hoje ou talvez amanhã. Aí você pensa, tá, mas calma aí, como é que eu devo estudar? Entenda o seguinte, isso foi uma metodologia que eu usei. Eu percebi que eu precisava adquirir, vamos dizer assim, concentração, resistência. Pois eu sentava na sala, pegava um livro de física, por exemplo,
eu não consegui ficar 30 minutos lendo o livro e eu já me distraía. E olha que naquela época nem existia o WhatsApp e esse YouTube que nós temos hoje. E eu já consegui me distrair. Então hoje em dia deve ser muito mais difícil para vocês. Mas é importante que vocês aperfeiçoem essa concentração. E aí que vem o pontapé, iniciar com o pé direito. O que eu sugeriria para vocês? Seria interessante vocês pegarem o edital da prova que vocês querem fazer. Pode ser qualquer concurso, EAN, EA, AFA, Escola Naval, SpaceX, EFON, enfim. Leia o edital e veja quais são as matérias que vão cair, ok? E aí você vê qual a matéria que você tem maior afinidade e qual a matéria que você tem menor afinidade. Tente estudar de segunda a sexta, cerca de 2, 3 horas no máximo. Comece com 2 horas, talvez você não consiga nem mais do que isso, pode tentar, sei lá, 1 hora. Mas tente intercalar, um dia você estuda a matéria que você gosta, no dia seguinte você estuda a matéria que você não gosta. Aí você pensa, nossa, eu preciso fazer isso para passar no concurso? É óbvio que não, isso aqui é só uma experiência. Foi mais ou menos assim que eu comecei a me estimular para começar a entrar no ritmo de estudo. Cara, entenda, eu não estudava nada. Como é que você espera que alguém que não estudava nada, só fazia o necessário, entre no ritmo para passar na EFON? Ou pode ser qualquer outro concurso. Você tem que ter isso em mente. Caso você se identifique com esse perfil que eu descrevi, é interessante, é altamente recomendável você tentar entrar no ritmo antes em casa, exatamente agora, em novembro. É claro que em dezembro você vai estar de férias, mas você pode tirar talvez a primeira semana para tentar se pôr nessa condição, para você se testar, você tem que se conhecer primeiro, porque a verdade seja dita, nós passamos o nosso ensino médio inteiro, a grande maioria, nem está tão interessado em aprender e estudar, a gente faz o que tem que ser feito, só que para o concurso não funciona dessa forma, você tem que aprender de verdade, tem que mudar toda essa postura de ensino médio que está enraizada na gente, e é isso aí, leva tempo. Portanto, eu digo que você tem que se acostumar com as horas de estudo. É fundamental você ter essa capacidade de estudar volume. É claro que você não vai sair de um dia para o outro, você não consegue estudar nem meia hora, e no dia seguinte você tentou estudar 8. Beleza, conseguiu. Ah, mas eu consigo mais. Tá, vai lá, tenta aí. Eu acredito que você não vai conseguir durar nem um mês, sendo que você vai ter que fazer isso por 5, 6, 7 meses. É fundamental que você ganhe isso aos poucos. Ninguém começa a correr fazendo uma maratona. Você começa correndo um pouquinho, trotando. Entendeu como é que funciona? É muito importante você ganhar esse ritmo de estudo. Ok? E aí, quando eu finalmente iniciei o ano letivo no curso, era mais ou menos em janeiro, acredito, eu já não estava tão cru assim. Outros alunos entravam e eu já percebia que eu tinha uma certa vantagem perante a eles. Então eu vi que, poxa, deu certo eu ter estudado um pouco em casa. Mesmo que não tenha sido nenhum avanço impressionante, mas valeu a pena. E agora a gente vai entrar no segundo tópico. O segundo tópico seria materiais. Esse tópico é um tópico bem, vamos dizer assim, polêmico ou subjetivo. Por quê? Porque o que eu vou descrever aqui é apenas a minha opinião. Se você perguntar a outras pessoas que passarem por curso, elas vão dar opiniões diferentes. Mas na maioria das vezes, muitas dessas opiniões elas acabam convergindo para certas, vamos dizer assim, informações. Que informações são essas? Quais livros você poderia usar para estudar? Bem, para que esse vídeo não fique muito longo, eu não vou falar detalhadamente cada livro, mas para que vocês tenham uma pequena ideia, o primeiro livro que eu usei foi esse aqui, Fundamentos da Física. Esse livro aqui é excelente para física. Como eu disse, caso vocês queiram, comentem aí, deem sua opinião. Eu posso fazer um vídeo só detalhando cada livro. Mas para que vocês entendam, eu era um aluno que não tinha muita base na física, nem na matemática, nem no português. Apenas no inglês, porque eu já fazia curso de inglês, então eu tinha já um conhecimento, mas era necessário estudar para o concurso, porque eu estudava para o curso de inglês, não para a EFON. Mas eu precisava dessas outras 3 matérias estudar do princípio. E aí a gente entra no critério de usar livro, apostila. Tem alunos que se adaptam muito bem com a apostila que os cursos oferecem, listas que podem achar na internet, enfim. Esse não era o meu caso, pois eu sabia da minha dificuldade e eu percebi que eu precisava pegar da base, do início.
E é claro, eu não tinha hábito de ler. Eu não gostava de ler, muito menos então ler livro de física, de matemática. Mas eu vou fazer o quê? Era o meu sonho. Cada vez mais que eu me envolvia nos estudos, mais eu alimentava esse desejo dentro de mim de poder entrar na EFON. Então eu não podia desistir. Eu não mergulhei botando a ponta do pé na piscina. Eu mergulhei de cabeça. Então comecei, agora é sério, até o final. Portanto, a partir desse momento, comecei a coletar livros. Sempre conversando com os mais experientes, ou seja, alunos que não tinham passado, mas já tinham mais conhecimento. Um aluno aqui que é um grande amigo meu, Gustavo, pretendo um dia trazer ele aqui no canal. Ele é hoje formado pela Escola Naval. Ele trilhou um caminho até mais longo do que o meu, tentou muito mais vezes, pois o desejo dele nem era a Escola Naval, era a AFA. Mas essa história a gente deixa para outro vídeo. É muito importante você ter os materiais adequados. Então, para um próximo vídeo, eu descrevo mais detalhadamente cada material. Segunda parte, organizar seus estudos. Essa parte de organização dos estudos não é algo que é feito assim, mais uma vez, de um dia para o outro. Isso leva tempo. Mas essa parte de organizar os estudos, ela só acontece depois que você vivenciou a primeira e a segunda parte. Entenda o seguinte, caso você seja esse tipo de aluno, que não tem hábito de estudar, como é que você vai organizar seus horários de estudo se você não é nem capaz de ficar 1, 2 horas sentado na mesa? Porque você acha que apenas 2 horas estudando por dia você vai passar em algum desses concursos? É claro que não, pois tem pessoas que se dedicam muito, muito mais. Para você que está começando agora, tem pessoas que já estão tentando 1 a 2 anos, então você está lá, na linha de partida. Tem gente que já está muito na sua frente, você tem que correr muito atrás. Quanto mais volume de estudo você tiver, mais conhecimento você vai estar agregando durante o seu dia. Mas esse volume de estudo você só vai conseguir aos poucos. É por isso que é importante você começar quanto mais cedo melhor. E aí, ao organizar os estudos, o que remete a organizar os estudos? Você montar um plano de estudo, ou seja, montar um cronograma. Para você ter capacidade de fazer isso, você já tem que estar ambientado com sua prova. Eu sempre quis EFON, sendo que eu poderia tentar outras provas, como Escola Naval, AFA e EA. Por que essas 3 provas que eu mencionei agora? Porque todas elas têm algo em comum. Elas apenas têm matemática, física, português, inglês e redação, exceto o EAR, que não tem redação. Mas a SpaceX, que tem outras matérias, história, geografia. Se eu quisesse estudar para a SpaceX também, eu teria que reformular todo o meu cronograma, pois eu teria que adicionar outras matérias. Logo, eu teria que deixar de priorizar matemática e física, que era a minha grande dificuldade. Então, eu sempre tive um objetivo, desde o começo, EFON. Então, eu montei meu cronograma baseado no edital da EFON, baseado nas minhas dificuldades que eu percebi ao começar a estudar antes de começar o curso. Entende? Por isso que é muito importante você começar o quanto mais cedo, estudar sozinho mesmo. Pegar um livro, se esforçar. Ah, mas Matheus, eu não gosto de usar livros, eu gosto de assistir videoaula. Cara, eu não sou dessa época da videoaula, então eu fico até meio assim, suspeito para comentar. Eu nunca estudei por videoaula, sempre fui do livro. Mas o que eu tenho a dizer é que um livro, ele nunca vai ficar obsoleto, vai deixar de ter utilidade. Eu ainda acredito que esse livro, por experiência própria, o Fundamentos da Física, por exemplo, para física, ele é excelente. Sabe, eu duvido que se você fizer o livro, não precisa fazer todo ele completinho, todos os exercícios, mas você vai fazendo aos poucos, aprendendo, deve levar 4 meses estudando, fazer os 3, né, um de cada vez, 4 meses os 3 juntos, nossa. O que eu quero dizer é que você consegue terminar o livro antes da prova e vai ir muito bem na prova, da EA, da EFON, que foi que eu passei. E pensando nisso, a gente vem para o 4º tópico, o mais importante, nunca desistir. Perceba que eu estou dizendo tudo isso e talvez você possa ficar, nossa, que difícil, cara. Pessoal, isso aqui é algo que eu estou dizendo, é um trabalho que leva um período de meses. Você não vai fazer isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Vai começar agora, por exemplo, e vai até o dia da sua prova. Se você passar, parabéns. Se você não passar, vai começar de novo, mais uma vez. É claro que você não começa logo em seguida, né? Tem a parte do luto, ficar triste, pô, não consegui. Eu não passei de primeira na EFON, fiquei triste. Só fui começar a estudar no finalzinho do mesmo ano que eu não passei. Mas o importante é nunca desistir.
Saiba que você é a pessoa que vai determinar se vai conseguir ou não. Até porque, para pra pensar, você está nesse exato momento me ouvindo aqui, pô, o cara passou no iPhone, maneiro. Se eu tivesse desistido na primeira vez que eu fracassei, eu não estaria nem dizendo nada aqui, porque minha palavra talvez nem tivesse peso, vamos dizer assim. Então, eu só sou aqui visto como alguém, como referência, talvez para vocês, porque eu passei na iPhone. Portanto, é você que decide se você vai ser a pessoa que conseguiu vencer ou se você vai ser a pessoa, só mais uma pessoa que não conseguiu, tentou, mas não conseguiu. Tem gente que tenta 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos para passar no concurso da militar. E infelizmente eu vejo muitos alunos que tentam 1 ano, não conseguem e desistem. É triste porque poderiam tentar um pouquinho mais uma vez pelo menos, para consolidar ou realizar o sonho. Vale a pena. Não desistam, nunca desistam. Então, essas são as minhas dicas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Sobre a questão do livro, eu vou comentar melhor, caso vocês queiram. E é isso. Pessoal, só mais uma coisa. Todas essas dicas que eu estou passando para vocês, eu passo para meus alunos também e até mesmo para o meu irmão. Vou apresentar ele para vocês. Chega aí, Gabriel. Esse aqui é meu irmão, Gabriel Forte, tem 18 anos. Estou todo envergonhado aqui, mas é a primeira vez. Mas, qual é o concurso militar que você quer fazer? Então, eu quero fazer o concurso da SpaceX. SpaceX? Decidiu-se quando? Esse ano mesmo? Esse ano mesmo. Mas quais são os concursos que você já fez já? Então, esse ano eu comecei a estudar, mas nada tão a sério. Eu, no início do ano, comecei a estudar um pouquinho de física, mas apenas, digamos, por diversão, sabe? Entendi, por diversão, porque o irmão dele é professor de física, talvez. Não sei, enfim, eu comecei a estudar e gostei. Esse ano eu fiz a prova da EA em junho e também fiz essa última agora, em novembro. E foi bem? Então, fui aprovado nas duas, né? Mas... Foi aprovado nas duas? Nas duas provas. Nas duas provas, mas não classificado. Não foi classificado, entendi. Isso. Foi um resultado que mostra a sua evolução. Sim, e apesar de tudo, não ter sido classificado, nada, eu vejo que eu me desenvolvi bastante. Entendi. Já evolui bastante. Então você já está estudando agora, como eu estava falando no vídeo agora. Sim, já estou estudando para valer agora. Para entrar no ano que vem já com força total. Sim. Entendi. Isso aí, pessoal. Meu irmão aí também. Aí ano que vem, passando para a SpaceX, quem é que vai estar lá junto com ele? Beleza? Isso aí. Falei no comentário. Valeu, pessoal. Valeu.